Segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Oi, pessoal, bem-vindos à nossa terceira edição aqui do dia. Hoje o assunto é quente. Vamos mergulhar nos últimos lances envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o STF, né? E algumas figuras aí do bolsonarismo. As fontes que a gente consultou falam de uma resposta bem firme do ministro Alexandre de Moraes, a um cenário que estão descrevendo como, assim, um avanço sobre as instituições. Sabe? Tentativas de desestabilizar a democracia. Olha, tem até uma frase rodando por aí que pega um pouco o clima, né? Diz assim: Bolsonaro implorou por prisão domiciliar e ganhou uma tornozeleira de brinde. E tem gente dizendo que ele é vítima. Meio forte, né? Bom, nesta edição a gente vai tentar entender justamente isso. Como é que o STF, pelo menos na visão dessas fontes, está agindo diante do que chamam de desobediência judicial, tanto do Jair Bolsonaro quanto do senador Marcos Duval. E também como essa história e se colocar como vítima entra nesse jogo todo. A ideia é entender o que rolou hoje, dia 4 de agosto, e por que estão falando que essa data pode ser importante. Tipo, um marco da reação democrática. Pelo menos é o que as análises sugerem. Antes que a gente está vendo, elas não colocam as decisões do STF, principalmente as do Moraes, como um exagero, sabe? Mas sim como uma reação. Uma reação institucional que seria necessária. É como se dissessem, olha, diante dessa tensão toda, desses ataques às regras do jogo democrático, o judiciário precisou se posicionar. E de forma bem clara, a prisão domiciliar para o Bolsonaro e a tornozeleira eletrônica para o Marcos Duval. Bom, isso é visto como um ponto de virada mesmo, um sinal forte, segundo essa leitura, de que essa desobediência que parecia calculada, sabe, esse desafio constante, não vai mais ser tolerada sem uma consequência mais séria. Tipo um chega, né? Basicamente isso, o judiciário estaria tentando passar a mensagem de que as regras valem para todo mundo, sem exceção. E o pano de fundo disso tudo, como as fontes colocam, é um ciclo que não parava, né? De ações vistas como desobediência de propósito mesmo. Apontam para um projeto político aí, que chamam de bolsonarismo nas fontes, que buscaria minar as instituições brasileiras, com práticas descritas como autoritárias, sabe? Um certo desprezo pelas normas. Vamos pegar o caso do Bolsonaro, então. O centro da decisão que levou para domiciliar foi, segundo consta, a violação das medidas cautelares que já existiam. Especificamente aquela proibição de usar redes sociais, direta ou indiretamente. Só que aí ele fez um discurso público, né? E esse material foi, assim, muito divulgado por aliados, o senador Flávio Bolsonaro, por exemplo. Aí o ministro Moraes interpretou isso como, bom, uma manobra óbvia para dar a volta nas restrições impostas. É interessante porque a defesa argumentou, e isso está registrado, que ele não estava proibido de dar entrevista ou discursar, só de usar as redes sociais diretamente. Mas a análise do ministro Moraes, pelo que as fontes indicam, foi além dessa formalidade. Ele olhou para o conteúdo do que foi dito, para o contexto todo, e viu ali um padrão, sabe? Um padrão de desafio às ordens do tribunal. E o que ele considerou um flerte constante com ideias golpistas. Então não foi só o ato de falar, mas o que foi dito e como circulou. Exatamente. O uso dos aliados para espalhar a mensagem foi visto não como algo casual, mas como uma estratégia mesmo. Para quê? Para manter influência política e ideológica, furando o bloqueio da restrição. E aí entra um ponto que as fontes destacam bem. Essa estratégia casa direitinho com a tal narrativa de vitimização. Quer dizer, ao mesmo tempo que desafia as ordens, busca construir aquela imagem de alguém perseguido, né, pelo sistema. Essa coisa da estratégia de comunicação, de usar a linguagem, as plataformas de forma pensada, isso me lembrou. Tem paralelos com discussões maiores sobre discurso político, não tem? Sem dúvida nenhuma. O que é, assim, fascinante e ao mesmo tempo bem preocupante é como essa tática que as fontes descrevem lembra muito discussões sobre o uso da mentira, da desinformação, como ferramenta política mesmo. Pensadoras como a Hannah Arendt, por exemplo, já analisaram isso a fundo, né? Como essa erosão da confiança nos fatos, nas instituições, pode ser usada para minar a própria democracia. Não é só discordar, é tentar invalidar as regras do jogo, invalidar a própria ideia de uma verdade que a gente compartilha. Faz sentido. Então, a decisão do Moraes, nesse contexto, é interpretada por essas fontes como uma tentativa de colocar um freio nisso, de frear essa erosão. Entendi. E, além do Bolsonaro, teve a situação do senador Marcos Duval.
O que as fontes falam sobre ele? No caso do senador Marcos Duval, o que as fontes indicam é que ele também teria tentado, digamos, driblar ordens do STF. A informação é que ele viajou para os Estados Unidos sem uma autorização clara do tribunal, enquanto estava sob investigação e com restrições de sair do país. E a resposta? A resposta do ministro Moraes foi impor a tornozeleira eletrônica. Uma medida para garantir que ele cumpra as determinações e, claro, para evitar novas tentativas de fugir ou atrapalhar o processo. Então, os dois casos, cada um com sua história, mas parecem apontar para uma mesma direção, né? Exatamente. As fontes que a gente analisou leem essas duas ações como um recado claro, um reforço da postura do judiciário, indicam que existe uma decisão ali de não tolerar mais esse desrespeito que vinha sendo sistemático às regras, processuais, constitucionais. E como resultado, essas medidas acabam expondo o que os materiais descrevem como um certo, talvez, desespero ou uma perda de controle da narrativa por parte de setores da extrema-direita, que antes pareciam dar o tom do debate, sabe? É um sinal, então. Um sinal claro, segundo essa leitura, de que aquela sensação de impunidade talvez esteja chegando ao fim. Bom, esses foram os pontos principais que a gente levantou aqui da nossa leitura sobre os eventos de hoje e as interpretações que estão circulando. Vamos para um breve intervalo rapidinho. Olá, estamos de volta para esta edição onde a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nas consequências institucionais, da recente decisão do STF envolvendo Jair Bolsonaro e também o senador Marcos Duval. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada no que as fontes que a gente consultou dizem sobre o papel do Senado nisso tudo, a questão da desinformação digital, que é enorme, e como o discurso de vítima entra nesse jogo todo. Exato. A ideia é ir além, sabe? Não ficar só nos fatos pontuais, mas entender como essas ações da justiça se encaixam assim numa resposta maior das instituições. Certo. E também, claro, analisar essas táticas que usam para tentar minar a credibilidade do sistema, deslegitimar mesmo. Tem um peso simbólico muito forte aqui, Aquela imagem, aquele mito, talvez, de um Bolsonaro meio intocável. Parece que está se desfazendo um pouco. Com certeza. Algumas leituras que a gente fez até indicam que, diante das prosas, ele chegou a buscar, talvez negociar, umas medidas alternativas para evitar a prisão preventiva mesmo. É o que algumas fontes apontam, sim. Do outro lado, claro, a gente vê os apoiadores acusando o ministro Moraes de ser autoritário, Aquela coisa do ditador de toga. Sim, mas é interessante notar que as fontes que a gente analisou, mesmo as mais críticas, geralmente colocam as ações do ministro num contexto, sabe? Como respostas a ataques que vinham acontecendo e dentro das prerrogativas de defesa do Estado Democrático de Direito. Entendi. E aí entra um ponto crucial que vários materiais destacam: a estratégia da perseguição política. O discurso de vítima que você mencionou. Certo. Exatamente. Tanto o Bolsonaro quanto o Marcos Duval parecem seguir esse roteiro. Alguns pesquisadores que são citados nos textos chamam isso de vitimização ativa. Vitimização ativa. O que seria isso exatamente? Quer dizer, é usar a linguagem da opressão, se colocar como vítima não por ser uma vítima real da situação, mas como uma tática, sabe? Calculada. Para quê? Para deslegitimar as decisões da justiça, para inflamar a base de apoio. E ganhar suporte. Isso. E para angariar apoio. É tipo, se apresentar como alvo de uma perseguição para tentar encobrir as próprias ações, Uma estratégia deliberada contra as instituições mesmo. E falando no Marcos Duval, a situação dele escalou de um jeito bem particular, Pois é. O material que a gente recebeu detalha bem aquela viagem aos Estados Unidos usando o passaporte diplomático. Sem autorização judicial, Que era necessária. Exatamente. Ele violou as medidas cautelares que já proibiam ele de sair do país. Foi um passo além, Exato. Uma violação direta das condições que foram impostas. As fontes que a gente viu reportam que o ministro Moraes classificou isso como absoluto desrespeito. Foi essa a expressão. Nossa. Absoluto desrespeito às decisões judiciais. E apontou ali um risco real de fuga e também de tentativa de atrapalhar as investigações. Faz sentido. Aí, a imposição da tornozeleira eletrônica, nesse contexto, é interpretada como um sinal muito claro, O recado é: olha, o foro parlamentar, o cargo de senador, não significa impunidade. Não é licença para ignorar a justiça.
Mesmo com a defesa dele alegando que isso fere as prerrogativas parlamentares, como alguns artigos que a gente leu mencionam, né? Existe esse contraponto. Sim, esse é o contraponto que a defesa apresenta. Mas a repercussão, inclusive fora do Brasil, parece focar em outra leitura, sabe? Ah, é? E como está sendo visto lá fora? Então, agências como a Reuters, jornais como o El País, segundo os textos, eles enxergam essa firmeza do STF como um passo importante, um marco de responsabilidade institucional, sabe? Um freio a tendências autoritárias aqui no país. Interessante. Teve até menção a editoriais na Espanha criticando sanções dos Estados Unidos ao ministro Moraes. E o ministro, por sua vez, reafirmou o compromisso constitucional dele. Isso conecta com outro ponto que algumas análises levantam, a questão das redes transnacionais, né? Sim, muito importante. Algumas fontes apontam para conexões entre esses grupos digitais aqui do Brasil e movimentos de extrema-direita em outros países, sugerindo que essas táticas, esses discursos, eles viajam, né? Cruzam fronteiras. Sem dúvida. Isso mostra que o judiciário, depois de anos sendo alvo, né, de campanhas de desinformação, ataques coordenados, agora está respondendo de forma mais assertiva, usando os mecanismos legais para conter essas investidas contra a democracia. É uma resposta institucional? Exatamente, uma resposta institucional a uma pressão que foi contínua por muito tempo. Então, esse 4 de agosto de 2025, pelo que as fontes todas sugerem, não é bem um ponto final, né? Mas talvez um marco, um momento importante. Um marco, sim. Uma sinalização de que a disseminação de fake news, os ataques às instituições, a desobediência a ordens judiciais, tudo isso pode sim ter consequências legais sérias. Exato. A mensagem que parece ecoar é que nenhum cargo, nenhum título oferece um escudo absoluto contra a lei. Aquele mito caindo, né? Perfeito. Reafirma a legitimidade e, eu diria, a disposição do STF em atuar na defesa do pacto democrático. Quando a gente olha o conjunto, a situação do Bolsonaro, a do Marcos Duval, a resposta do sistema como um todo, o que surge é um cenário de maior escrutínio, sabe? Sobre essas práticas que tentam minar a justiça por dentro. Um cerco se fechando, talvez. É uma forma de ver. A defesa da democracia, como os materiais ressaltam, exige essa vigilância constante e exige ação firme das instituições. Algo que depende também, claro, do apoio da sociedade civil e de uma imprensa livre. Fica a reflexão, né? Sobre o que mais é preciso para fortalecer essas barreiras. Exatamente. Qual o próximo passo? Bom, os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos relacionados estão todos na descrição. Tom carinhoso, muito obrigada por acompanhar esta edição com a gente. Lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, meio-dia e 17 horas. E também aos sábados, ao meio-dia. Um abraço grande e até a próxima!